atenção o desafio de Elias no Monte Carmelo. E ele desafiou os 450 profetas de Baal. E além dos 450 profetas de Baal, existia também 400 profetas da deusa Azera. Irmãos, Israel ele estava vivendo nessa época em um tempo muito difícil. E Elias, irmãos, o último profeta do Senhor que estava vivo. Os demais profetas do Senhor, eles foram mortos, mas Elias ele estava vivo. O Senhor Deus guardou a vida dele, porque, irmãos, Israel estava vivendo em uma época o povo estava adorando o Deus Baal e a deusa Azera. E os reis, irmãos de Israel, o rei Acabe, ele foi o pior rei de Israel. O pior rei de Israel porque ele levou o povo a adorar Baal e a deusa Azera. E a Bíblia fala que o melhor rei de Israel foi Davi. Você lê o livro de Primeiras Reis, você vai ver que o único erro de Davi foi aquele episódio de Urias ter sido morto e de Davi ter casado com Betseba. Esse foi o único erro. Você vai ler o livro de Primeiras Reis e vai ver que foi o único erro de Davi. Por isso que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, que ele não tinha nenhum outro defeito, nenhum outro erro. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler, irmãos, do 30 ao 39. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz. Ali está fiz, era o versículo 35. Deixa eu ver aqui, lá faltou um pedacinho, né? Versículo 35, 6. Conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Faltou um pedacinho do versículo. Fiz todas estas coisas. Versículo, agora 37. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nesta noite queremos pregar neste tema. É tempo de restaurar o altar do Senhor. Elias, irmãos, queremos falar um pouco de Elias. Elias no capítulo 17, irmãos, ele vai para Querite. E lá em Querite, irmão, o Senhor Deus manda ele ir para Querite, o ribeiro de Querite. Lá ele bebe da água de Querite. E um corvo alimenta
Elias. De manhã o corvo leva carne e pão, e à noite o corvo leva carne e pão e alimenta o profeta Elias. E o profeta Elias, irmãos, ele estava muito preocupado, porque só ele, os outros profetas todos tinham morrido, só ele estava vivo. E ele estava preocupado porque Jezabel, irmãos, esposa de Acabe, era uma rainha má. E Jezabel, ela estava querendo a cabeça de Elias. Nós vamos ver que no capítulo 18, ela vai querer a cabeça de Elias, após Elias matar os 450 profetas de Baal. E o profeta, irmãos, Elias, ele lá é alimentado por um corvo, e o Senhor Deus manda agora Elias. O Senhor Deus manda Elias lá na casa da viúva de Sarepta. Olha, irmãos, uma viúva de Sarepta alimenta Elias, ela não tinha nada. Sabe o que é não ter nada? É aquela mulher, era tão pobre. E o Senhor Deus, irmãos, ele faz assim. Ele mandou o profeta, o homem de Deus, ir para um lugar onde uma mulher era tão pobre, aquela mulher, a viúva de Sarepta, ela não tinha condição nem de fazer um bolo para Elias. E quando Elias chegou lá, ele chegou com muita sede, porque ele tinha viajado, e ele disse para a mulher, me dê água. A água ela tinha, água ainda, né? Tinha ainda água, porque até a água, irmãos, estava com escassez nessa época, porque ficou 42 meses sem chuva, 3 anos e 6 meses sem chuva em Israel. Aí Elias pede a viúva de Sarepta, me dê água, ela deu água a ele, depois ele pede, faz para mim um pequeno bolo. E ela disse, a viúva de Sarepta, no capítulo 17, Elias, eu tenho apenas um pouco de farinha na panela, e um pouco de azeite, um punhado de farinha na panela, e um pouco de azeite na botija. Elias, eu vou fazer um bolo para mim e o meu filho, e comamos e morramos, nós vamos comer e morrer. E Elias disse, assim diz o Senhor, faz para mim um bolo, depois você faz para você e seu filho. E enquanto não chover, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija ele não vai diminuir. Ele vai continuar crescendo, o azeite da botija. E a farinha da panela, ela vai crescer também. Olha, o homem de Deus, irmãos, ele chega em uma casa de uma viúva tão pobre, e o Senhor Deus manda ele para aquele local. Deus é o Deus do sobrenatural, irmãos. A irmã Lene, irmão, nós estivemos orando aqui na igreja, para que o Senhor Deus curasse a irmã Lene, e lá também os radicais orando, e o Senhor Deus curou, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. E quando Elias, irmãos, na casa daquela viúva, irmãos, Elias, ele fala com aquela viúva, faz assim um bolo para mim, ela fez. E o azeite, irmãos, e a farinha da panela e o azeite da botija não se acabou enquanto não choveu. Lá em Sarepta. Deus é Deus. Agora Elias, irmãos, ele chega diante de Acabe no Monte Carmelo, e Elias desafia os 450 profetas de Baal. E existia, irmãos, no capítulo 18, os irmãos lendo o capítulo 18, os irmãos vão ler que existia 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera. 400 profetas no versículo 19, capítulo 18, versículo 19. 400 profetas da deusa Azera e 450 profetas de Baal. E Elias, ele desafia para um duelo espiritual. E Elias disse assim para aqueles profetas e para Acabe também, ó, nós vamos subir ao Monte Carmelo, e nós vamos pegar 2 bezerros, e nós não vamos levar fogo não, Acabe. Eu vou subir, e os seus 450 profetas de Baal também vão subir. E o Deus que responder com fogo, Acabe, é Deus Todo-Poderoso. E subiu Elias, Acabe, Jezabel, e subiu também os 450 profetas de Baal.
E quando eles chegaram lá no Monte Carmelo, Elias primeiro ele disse: vocês podem pegar o bezerro, e eu vou dar um tempo para vocês, das 6 horas da manhã. O dia em Israel ele começava às 6 horas. A primeira hora do dia era às 6 horas da manhã. E o dia começava às 6 horas, e Elias disse: vocês vão começar às 6 horas, clamar ao Deus Baal, até o meio-dia, às 12 horas. Ao meio-dia, a hora sexta, né? Às 12 horas na hora sexta, meio-dia. E eles, profetas de Baal, nessas 6 horas, eles clamaram a Baal, eles se cortavam, e eles gritavam. Baal, primeiro eles fizeram o altar e colocaram ali o sacrifício, o bezerro, a novilha. E ali eles clamaram a Baal, gritaram, se cortaram e clamaram. E Elias depois começou a zombar deles. Talvez Baal esteja dormindo. E Elias estava zombando deles, eles estavam gritando alto e se cortando. E clamando a Baal: Baal, manda fogo do céu. E deu meio-dia e Baal não respondeu com fogo. Irmãos, lamentavelmente, tantas pessoas neste mundo estão crendo em deuses. Deus que tem mão e não consegue apalpar, tem pés e não consegue caminhar, tem olho e não vê, tem boca e não fala. E aqueles 450 profetas adoravam a Baal, e Baal era um deus pagão. Um Deus que não tinha nenhum poder. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, que todo poder foi me dado nos céus e na terra. Todo poder pertence ao Senhor, foi dado ao Senhor. Nos céus, todo poder é do Senhor, e na terra, todo poder é do Senhor. E quando ali, irmãos, Elias, ele, após o meio-dia, ele falou: agora é minha vez. Vocês até o meio-dia, vocês gritaram, vocês se cortaram. E Baal não respondeu, e agora eu vou clamar ao meu Deus. Mas antes, irmãos, Elias, o que ele fez? Ele consertou o altar. Se os irmãos lerem também o livro de 1 Reis, todos os irmãos vão ver que o altar foi quebrado. Esse altar que Elias ofereceu sacrifício ao Senhor Deus, ele estava quebrado. E ele consertou o altar para primeiro oferecer o sacrifício ao Senhor. O altar estava quebrado. O altar estava com defeito, quebrado, e era necessário restaurar o altar. Irmãos, para nós chegarmos na presença de Deus, o sacerdote, para ele chegar na presença de Deus, o sacerdote ele tinha que se purificar, ele tinha que se preparar para chegar na presença de Deus. Porque se ele não se purificasse, não se preparasse, se ele chegasse na presença de Deus, de qualquer maneira ele morreria. E Elias, irmãos, ele sabia, irmãos, que ele precisava de consertar o altar. E ele disse assim: agora eu vou pegar a minha novilha, o meu sacrifício, e dividiu ela em pedaços. E reparou o altar, consertou o altar, pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e consertou o altar. E ali colocou a lenha, ali colocou o sacrifício, que é a novilha, né? o sacrifício, e dividiu em pedaços. E ali Elias também ele fez mais. Ele mandou em volta do altar fazer um rego, uma vala, uma valeta, um rego. E ali Elias ele mandou pegar 4 cântaros e encher de água e lançar naquele rego. E mandou a primeira, a segunda e a terceira vez, e a água transbordou. E Elias tinha reparado o altar, e agora Elias ele iria orar a Deus. E ele orou a Deus. Meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus, você que veio aqui nesta noite, visitante, a igreja ela precisa, é tempo de consertar o altar do Senhor. O nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo é um altar do Senhor. É o templo do Espírito Santo de Deus. E esse corpo, irmãos, ele tem que estar, irmãos, consagrado,
Este corpo, ele tem que estar consagrado ao Senhor. Este corpo, irmãos, ele tem que estar, irmãos, limpo diante do Senhor. Este corpo, eles têm que estar vivendo uma vida em santidade, uma vida consagrada, para assim o Senhor Deus se alegrar de nós. Se Elias estivesse, irmãos, preparado o altar de qualquer maneira, não desceria fogo do céu não, irmãos. Se Elias tivesse feito de qualquer maneira para o Senhor, por isso, irmãos, que eu disse aqui hoje no ensaio, a equipe de louvor, vamos fazer o melhor para o Senhor. Todos os domingos nós estamos ensaiando das 5h30 às 7h da noite, porque nós temos que dar o melhor para o Senhor. Deus merece o melhor. E o profeta Elias, ele reparou o altar, consertou o altar. E diz o texto, irmãos, que quando Elias, ele orou ao Senhor, caiu fogo do céu. Olha, irmãos, versículo 37 em diante. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos de joelho, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, Elias, ele consertou o altar para cair fogo do céu. Porque se Elias não tivesse consertado o altar, não desceria fogo do céu, meus irmãos. O altar, ele é necessário, irmãos, o altar estava quebrado, era preciso reconstruir o altar. O altar, irmãos, é lugar de adoração ao Senhor. O altar é lugar de adoração ao Senhor. O povo, irmãos, de Israel, eles estavam adorando ao Deus Baal, aos Baalins. Eles estavam adorando a Deus Azera, e o Senhor Deus, ele estava tão entristecido com a adoração a outros deuses, que o Senhor Deus, ele disse: Elias, desafia os profetas de Baal. E Elias desafiou. E após descer fogo do céu, Elias matou os 450 profetas de Baal. E após matar os 450 profetas de Baal, Jezabel, ela persegue Elias para matar Elias. Mas Elias, irmãos, os irmãos conhecem a história, que o Senhor Deus não deixou Jezabel matar Elias, não deixou Acabe matar Elias. Uma carruagem de fogo desceu do céu, Elias entrou na carruagem de fogo, subiu para o céu e está no céu. E Elias vai ser uma daquelas duas testemunhas que vai descer aqui na terra. Elias e Enoque. Irmãos, nós temos que restaurar o nosso altar. Eu não sei como está o seu altar nesta noite. Eu não sei como está a sua vida, o seu altar é a sua vida, irmão. Nós vivemos num mundo, irmãos, Ezequiel disse agora há pouco aqui na igreja, que Jesus está voltando. Ezequiel disse até lá atrás, ele estava conversando comigo, com outro irmão, ele disse que Jesus está voltando, e em breve Jesus vai voltar. Eu acho que foi o Dico também que cantou aqui, né, Dico, hoje. O rei está voltando, e Jesus está voltando, e nós temos que consertar o nosso altar. Nós não podemos estar com a nossa vida de qualquer maneira, irmãos. Mas nós temos que estar cheio da unção. Nós temos que viver uma vida consagrada. Nós temos que viver uma vida em santidade. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Porque, irmãos, se vivermos de qualquer maneira, não vamos entrar no reino dos céus. Não vamos entrar na Nova Jerusalém. E é necessário que repare o altar. Jeremias, irmãos, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Jeremias, irmãos, ele desce à casa do oleiro.
E o Senhor Deus disse para Jeremias: Jeremias, assim como aquele oleiro está fazendo com aquele vaso, trabalhando com aquele vaso, e o vaso se quebrou, e ele fez de novo aquele vaso, um vaso ainda mais lindo, mais bonito, mais perfeito. Eu quero fazer, Jeremias, com a casa de Israel. Eu quero pegar, Israel é um barro, eu quero pegar Israel, que é um barro, e eu quero fazer dele uma nação honrada, uma nação que venha a ser uma nação missionária neste mundo. Deus queria fazer de Israel, Deus queria usar Israel para evangelizar as nações. Mas Jesus veio para os judeus rejeitaram Jesus. Jesus é a pedra de esquina, que os judeus rejeitaram Jesus. Mas nós, ocidentais, não rejeitamos Jesus, aceitamos Jesus em nossos corações, e Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida, porque nós recebemos Jesus em nossos corações. E o Senhor Deus disse a Jeremias: Jeremias, assim é Israel em minhas mãos. Assim como aquele oleiro pegou o barro e o vaso se quebrou, ele fez aquele vaso novamente, e um vaso ainda mais perfeito. Eu quero fazer com Israel. Deus quer fazer conosco também. Nós somos barros nas mãos de Deus. Deus quer pegar a minha vida, a vida do Dico, a vida do irmão Ezequiel, do irmão André, de todos nós. E Deus quer de nós perfeição. Deus quer de nós vasos de honra, não vasos de desonra, mas vasos de honra. Amém, irmãos? Deus, Ele quer, irmãos, de nós verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Como está o seu altar, meu irmão? Elias, irmãos, ele estava preocupado. E ele estava preocupado, e no coração de Elias, ele era o último profeta, o último remanescente. Profeta, ele era o último. Mas existia 7.000 homens que não tinham se dobrado os joelhos diante de Baal, diante da deusa Zera, não tinham adorado outros deuses. Tinha 7.000 homens remanescentes que não adoraram outros deuses. Irmão, Deus, Ele espera de nós a verdadeira adoração. Nós somos verdadeiros adoradores. E Deus, Ele quer que nós, igreja do Senhor Jesus, venhamos adorar a Ele todos os dias de nossas vidas. Venhamos viver uma vida de testemunho, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida cheia da unção. Porque, irmão, Jesus está voltando. E a porta da graça, ainda por um pouco de tempo, ela vai estar aberta. Mas a porta da graça, ela vai se fechar. Como está o seu altar nesta noite? Como está a sua vida, meu amado visitante? Você que veio aqui nesta noite e ainda não recebeu Jesus em seu coração, nesta noite é noite de concerto. Assim como Elias, ele consertou o altar para descer fogo do céu, para ele sentir a presença de Deus no Monte Carmelo. Era necessário restaurar o altar para a presença de Deus. E Deus apareceu através de fogo. Deus é fogo consumidor. E a presença de Deus no Monte Carmelo eles viram Deus através do fogo, porque o fogo de Deus desceu ali. E eu não sei como está a sua vida nesta noite. Se você deseja sentir a presença de Deus, se você deseja ser usado por Deus, conserte o seu altar. Se você deseja ser usado poderosamente, como Elias foi usado por Deus, conserte a sua vida enquanto há tempo. Enquanto a porta da graça ainda está aberta, conserte a sua vida, aceite Jesus em seu coração, deixe o mundo de pecado e nesta noite receba Jesus em seu coração. O Senhor Jesus, Ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você nesta noite receber Jesus em seu coração, o seu nome será escrito no livro da vida nos céus.
E o Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, nessa noite, Ele quer te dar o maior presente que o homem pode receber aqui nessa terra. Jesus quer te dar nesta noite. Ele quer te dar a salvação. Eu peço que toda a igreja esteja orando nesta noite. E eu quero orar por sua vida nesta noite. E eu quero também fazer um apelo ao seu coração nesta noite. Há alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus e deseja nesta noite consertar o seu altar, deseja nesta noite receber Jesus em seu coração.